A grande questão é que o apóstolo São Paulo, ele está falando para uma igreja que tinha gentios e que tinha judeus. E a igreja judaica, ela vem da própria base da teologia judaica, que segue um princípio judaico. A igreja de Corinto, ela tinha uma liberdade maior. As mulheres tinham liberdade. Elas falavam, elas dialogavam. Quem sabe da história da Grécia e de muitas cidades gregas sabem que as mulheres tinham essa liberdade. E essa igreja de Corinto, parece que a liderança dela era frouxa. É aqui que mora a questão. A liderança da igreja é que era frouxa, não era uma liderança saudável. Por quê? Você vê do capítulo 12, e vocês podem observar que não havia quase ordem. Por isso que Paulo escreve para corrigir essas desordens. Aonde não há ordem é porque não há uma boa liderança. É isso que é muito importante vocês atentarem. Então as mulheres de Corinto, elas tinham liberdades. Já as mulheres judias, a da cultura judaica, elas não tinham essa liberdade porque vinham de uma outra formação. E para o apóstolo São Paulo, essa liberdade, ela estava atrapalhando o contexto do culto. O contexto do culto. É muito importante que vocês atentem para essa particularidade que o apóstolo São Paulo, ele está falando aqui. Então, quando vocês analisam essa questão aí, essa mulher, observem bem aí o verso 34, olha aqui, ó, as vossas mulheres. Deixa eu só dizer aqui uma coisa para vocês, rapidinho, porque as nossas Bíblias, elas não vão expressar isso muito bem, mas observem bem, é o verso 14, aí é o 34, não é isso? Ele diz assim, ó, 34, está aqui, gunaikes, essa palavra gunaikes, se vocês analisarem aqui, é uma mulher adulta, é uma mulher independente. Essa palavra gunaikes, ela quer dizer mulher adulta, é uma mulher que na verdade, ela tem a decisão dela. A mulher tem a sua inteligência. Então o apóstolo São Paulo, ele estava deixando bem claro isso para a igreja, que essas mulheres, elas tinham liberdade. Mas as mulheres judias, elas viviam dentro de um outro contexto. E qual era o outro contexto? Elas foram criadas dentro da própria estrutura judaica. O capítulo 11 vai deixar isso bem claro. Na ordem da criação, Deus, Cristo, homem e mulher. Agora, é muito importante que vocês entendam, essa questão de falar Deus, Cristo, homem e mulher, Deus coloca o homem como chefe, como líder. E aí muitos pegaram essa expressão que Deus coloca o homem como líder, dizendo que a mulher não pode exercer nenhum cargo, nenhuma autoridade. E não é isso que a Bíblia está dizendo. É aqui que nós falhamos com a nossa hermenêutica, e muitas vezes com a nossa interpretação totalmente fora do contexto. Coloca aí na tela Gênesis 1:26. Vamos lá para Gênesis 1:26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Pode ir. E sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se movem sobre a terra. E criou Deus... Criou quem? O homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, vai lá. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Deus abençoou quem? Os dois, o homem e a mulher. Quem? Vamos lá, participe, irmão. Quem ele abençoou? O homem e a mulher. E o que ele diz para esse homem e a mulher? E Deus lhe diz: frutificai e multiplicai, vós, e enchei a terra. O que ele diz para o homem e a mulher? Frutificai, enchei a terra, sujeitai-a e
Então, o domínio não é só do homem. O domínio é de quem? Do homem e da mulher. Agora, na ordem, é aqui que vem. Na ordem de Deus, para o controle, ele coloca na frente quem? Aleluia, aleluia.